Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre pais e este é um assunto absolutamente vital. Na nossa sociedade, a família está a ser profundamente atacada. Os valores da vida estão a ser atacados. Nós temos visto isso de forma bastante visível, de forma bastante ameaçadora no mundo ocidental. Então é fundamental que nós cuidemos desta, que é a nossa maior missão. Quem é pai, quem é mãe, tem nas mãos a maior missão da sua vida. Okay? Mais do que responsabilidades numa igreja local, mais do que responsabilidades, envolvimento em causas na sociedade, mais do que uma carreira profissional e do bem que se possa fazer ao mundo, às pessoas lá fora, mais importante do que tudo isso é a família. Okay? É o casamento, são os filhos. De nada serve ganhar o mundo se perderes a família. Então, mais importante do que tudo nesta vida terrena é a família. Por isso, já falámos sobre casamento ontem, hoje falaremos sobre pais e sobre filhos. E todos aqui são filhos de alguém, senão não estariam aqui. Portanto, aquilo que eu vou dizer serve para todos, tá bom? Então vamos, Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem contigo e tenhas uma vida longa sobre a terra. Dois imperativos: obedeçam, honrem. Obedeçam é no sentido de ouvir. Ouvir com o objetivo de fazer aquilo que é ouvido. Okay? Vamos ouvir, vamos considerar este ouvir com ouvidos de ouvir. Okay? Passando a redundância. De guardar aquilo que eles estão a dizer e viver aquilo que os nossos pais estão a dizer. Colocar em prática. Porquê? Porque isto é justo. Isto é justo e neste sentido de pegarmos na palavra justiça como aquilo que está devidamente no seu lugar para que as coisas andem harmoniosamente, para que os relacionamentos funcionem na base do amor mútuo, do respeito mútuo, da bondade. Okay? Então, o que é justo é cada coisa no seu devido lugar para que tudo funcione bem e que todos possam ser felizes, todos possam ser bem-aventurados, todos possam viver num relacionamento saudável entre tu e outros. Ou seja, para haver relacionamento saudável, para haver felicidade, para haver bem-aventurança, para haver um equilíbrio saudável, deve haver obediência por parte dos filhos em relação aos pais. E honrar é valorizar. Okay? Honrar os pais é valorizar, dar atenção, priorizar aquilo que os pais dizem. Estes são dois pontos nevrálgicos nos filhos pequenos, nos filhos adolescentes. Então são dois pontos absolutamente nevrálgicos. Porquê? Porque são pontos em que é mais difícil de os viver, ok? De os aplicar. Custa obedecer, custa valorizar aquilo que os pais dizem. Porquê? Porque normalmente achamos que nós sabemos como é que as coisas funcionam, para onde é que temos que ir. Achamos que a forma como nós vemos a vida, como nós vemos a resposta que damos às situações que estão à nossa volta, na escola, nos nossos relacionamentos, achamos que isso é que é a forma correta. Então não valorizamos os pais, não damos atenção a quem tem mais experiência do que nós. Então deve haver por parte dos filhos este ouvir e este considerar dando valor. Okay? E dando valor também implica em mesmo quando nós vemos que temos razão, quando o filho vê que tem razão e que o pai não tem, ainda assim, se for algo que não fere os princípios de Deus, se for algo que não fere aquilo que Deus pede de nós, então ainda assim eu valorizo tanto aquela pessoa, valorizo tanto os meus pais, que eu vou fazer aquilo que eles dizem. Okay? Isto é o mundo perfeito, não é? Mas é isto que somos chamados a viver. Então, obedecer, honrar os pais. Depois ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem contigo e tenhas uma vida longa sobre a terra. Então este é um dos 10 mandamentos que Moisés dá ao povo, que devia ser o povo Israel o exemplo para os países à sua volta do que é uma vida em comunidade amorosa, de respeito, que funciona
e uma vida de amor a Deus. Então Israel devia ser esse exemplo. E este é um dos mandamentos que lá está, honrar o pai e a mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual era a promessa para eles lá? Era que eles teriam uma vida longa sobre a terra. Ou seja, eles permaneceriam na terra prometida que eles tinham recebido como promessa desde lá de trás. Então eles permaneceriam. A partir do momento em que começarem a desobedecer aos pais, estão a evidenciar que não valorizam aquilo que é o aspecto fundamental de uma sociedade. Que isto é importante. Quando uma sociedade deixa de valorizar os seus aspectos essenciais e fundamentais, ela está à beira da ruína. E por isso é que, por exemplo, todas as grandes civilizações chegaram ao fim. O Império Romano chegou ao fim. E se nós formos ver toda a vida de família, do casamento, da sexualidade, dos relacionamentos entre pais e filhos, e os valores fundamentais da vida, aborto, eutanásia, suicídio, então tudo isso era bastante evidente no Império Romano e chegou ao fim. E nós vivemos numa sociedade em que vemos isso também de uma forma cada vez mais evidente. Estes valores basilares fundamentais da sociedade estão a cair. E por isso a sociedade também está a ser corroída. Okay? E possivelmente estaremos diante do fim da civilização como a conhecemos, a civilização ocidental. Isto tem acontecido ao longo da história. Então a promessa para eles naquela altura era a permanência na Terra, ou seja, o funcionamento da sociedade. Se a nossa sociedade deixar de valorizar casamento, família, vida, etc., ela vai terminar também. Mas, como podemos aplicar esta questão do mandamento com promessa? A terra de Canaã, a terra prometida, era uma figura, ok? Era uma sombra, era uma amostra que apontava para algo maior. A salvação em Cristo, ok? A vida eterna com Cristo e uns com os outros numa sociedade perfeita de amor, onde o pecado é tirado de uma vez por todas, a morte, o sofrimento, a dor, etc, etc. Okay? Então era apenas uma seta que apontava para uma realidade maior, muito maior. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os filhos que obedecem aos pais, os filhos que honram os pais, evidenciam dessa forma que amam a Deus, evidenciam dessa forma a sua salvação, evidenciam que têm uma terra prometida, que têm um paraíso, que têm o céu, que têm a vida eterna com Deus. Portanto, filhos, crianças, jovens, adolescentes que estejam a ver isto, ou pais que possam mostrar isso aos vossos filhos, a forma de vocês evidenciarem que amam a Deus é no lugar onde mais custa, muitas vezes, vocês evidenciarem que amam a Deus, que é nos lugares onde os relacionamentos são mais colocados à prova. Não é com o namorado, não é com a namorada, não é com o noivo, não é com a noiva, não é com o colega da escola, com o grupo dos amigos com quem saímos. Onde mais custa evidenciar amor, temor a Deus, é junto das pessoas com quem nós vivemos todos os dias, onde nós temos a versão pior de nós mesmos e a versão pior dos outros. Por isso, aí é que tu vais mostrar que és verdadeiramente filho de Deus. Ok? Obedecendo, ouvindo o que eles dizem, mesmo quando eles possam não ter razão, mas acredita, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tu vais perceber, não, eles tinham razão. Em 99% das coisas. Okay? Então, na obediência e no valorizar os pais. Agora, isto serve também, esta questão da valorização dos pais, serve para os filhos mais velhos que já saíram de casa também. Okay? Mas, normalmente, isto torna-se mais fácil porque, quando casamos, quando saímos de casa, tendemos a valorizar mais os pais, o trabalho que eles fizeram por nós. Se tiverem dado o seu melhor mesmo com erros, nós valorizamos. E aqueles que foram maus, aqueles que causaram sofrimento, nós somos também chamados a valorizá-los por meio da compaixão, por meio da ajuda, do perdão, por meio da misericórdia. Okay? Todos nós somos chamados a cuidar deles, na sua velhice, até ao fim. Não somos chamados a largá-los, a abandoná-los num lugar qualquer. Não devemos, em momento algum, permitir que aqueles que cuidaram de nós na nossa dependência absoluta para viver, os deixemos quando eles estiverem nessa dependência absoluta para viver também. É nossa responsabilidade primeira, filhos, de cuidar deles. Ok, filhos,
Agora vamos falar dos pais. E vocês, pais, não provoquem os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Okay? E aqui o pais é mais no sentido dos homens. Okay? É pais homens no original. Pais homens. As mães juntam-se aos pais, estão na mesma missão dos pais, mas o pai, sendo o sacerdote do lar, é aquele que dá a cara. Isto não quer dizer que a mãe não esteja envolvida, porque a mãe muitas vezes está, e às vezes está mais envolvida de forma prática e na hora do dia-a-dia, mas o pai vai sempre dar a cara. Sempre, diante de Deus, o pai é o responsável. O pai é aquele que vai responder. A mãe também responde, mas o pai responde pela mãe e responde pelos filhos. O pai tem uma responsabilidade acrescida sobre a sua família. Então, duas coisas também. E são opostas entre elas. Primeiro, não provoquem os vossos filhos à ira. Não os excitem à ira. Era comum, na altura que Paulo escreveu, os pais serem muito rígidos e severos nos castigos e nas punições físicas para com os filhos. Okay? Eram muito severos com os filhos. E quando existe uma mão excessivamente pesada, em que o pai está presente apenas desta forma, vai suscitar a rebeldia nos filhos, ok? Vai suscitar a ira nos filhos. Porquê? Vamos ver porquê no mas que vem a seguir, no contraste. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ok? Porquê? Porque o coração não vai estar trabalhado. E se o coração não está trabalhado, o coração vai ser um coração duro, vai ser um coração empedernido, vai ser um coração de pedra que, nas possibilidades que tem, quando se apanhar a jeito, vai ser rebelde, ok? Vai se virar contra, vai viver em ira contra o pai, ainda que viva calado, vai criar amargura, ok? E quando for possível, ele vai ter ações e comportamentos que, ainda que não sejam diretamente contra os pais, indiretamente serão, ok? Muitos comportamentos desviantes são exatamente manifestações contra aquilo que os pais foram, contra aquilo que os pais ensinaram, contra a falta de amor, contra a falta de princípios de segurança emocional, de identidade que não foi dada aos filhos, tá? Então eles devem de ser criados na disciplina do Senhor. E aqui a disciplina não é só o aspecto da punição, ok? Mas é toda a educação da criança. É este o sentido original, é a educação plena. Na sua mente intelectual, pais são chamados a desenvolver intelectualmente os vossos filhos, ponham-lhes livros nas mãos para ler, estejam a par daquilo que eles aprendem, se os estiverem na escola, estejam ligados àquilo que eles aprendem na escola e procurem fazer com que eles se desenvolvam academicamente. E eu sei que muitos pais procuram que os seus filhos se desenvolvam academicamente para serem alguém na vida, ok? Mas esse não pode ser o último fim, tá? Esse não pode ser o propósito final. O propósito deve ser o desenvolvimento intelectual, sim, independentemente de quem eles forem ser na vida, se vão receber muito dinheiro e ter estatuto social. Não, o ponto não é esse. O ponto é o desenvolvimento deles como pessoa. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, saber o que é certo, saber o que é errado. Saber que aquilo que é certo não é só porque é certo porque Deus diz, a Bíblia diz. Se forem ensinar os vossos filhos assim, tu tens que fazer isto porque é o que Deus diz. Se tu fores fazer assim, está bom porque é o que agrada a Deus. Se forem educar os vossos filhos assim, vão criar legalistas. E a primeira coisa que vai acontecer é que quando eles tiverem a porta aberta para uma alternativa, eles vão entrar por ela. Ok? Então, ensinar o certo e o errado é mostrar o porquê que é certo. O porquê. E fazê-los pensar. Porque assim é que evitamos sofrimento nos outros, sofrimento em nós. Porque assim é que florescemos em sociedade. Porque é o melhor para nós. Ok? Ensiná-los então o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é que deve estar cada coisa, como é que cada coisa deve estar no seu lugar. E a educação também, esta disciplina inclui então a mente, inclui a moralidade, inclui a alma, ok? A sua vida diante de Deus. O seu amor a Deus. Saber quem Deus é, saber quem eles são, como se podem relacionar com Deus, saber o valor e a importância da comunidade local, de uma igreja, onde podem crescer, onde podem ser ensinados, onde podem desenvolver amizades significativas. E inclui também, como parte dessa educação, a correção, sim. A punição. Então, a educação dos pais passa por dois aspectos, pela positiva e pela negativa. A negativa deve ser a menor, ok? A negativa é esta punição, é mostrar as consequências, e há pais que nem usam essa porque vivemos numa sociedade do politicamente correto, porque apresentar consequências e ter castigos cansa, é cansativo, mas depois
vamos criar seres que vão para a sociedade sem noção de que comportamentos têm consequências. E vão se dar mal na vida, ok? Vão se dar mal na vida. Vão enverdar por caminhos em que não vão ter a noção de que consequências existem e vão então bater com a cabeça na parede e vão ficar muito feridos, okay? Muito maltratados. Portanto, ensinem-nos que desobediência tem consequência. Não desvalorizem a desobediência. Punam quando há desobediência. Não é punir quando há um desastre, quando há uma coisa que foi feita sem intenção, se deixaram cair alguma coisa, se riscaram a parede e nunca sabiam que não podem riscar as paredes. Aí não é para punir, é para ensinar. Aquilo que deve merecer a punição é quando há desobediência. E depois de uma conversa, depois de explicar todas as coisas. Ok? Então, o aspecto negativo é esse, mas aquilo que deve ser muito maior é o aspecto positivo. Este educar em todas as esferas da vida, investir, gastar tempo, investir em relacionamento, demonstrar amor, dar esta segurança emocional, dar abraço, dar carinho, dizer que ama, quantas vezes forem necessárias por dia. Então, pais, digam, não se cansem de dizer que vocês amam os vossos filhos. E depois, segundo aspecto, criá-los na admoestação do Senhor, nos princípios do Senhor. Pais, homens, vocês são os pastores dos vossos filhos. Não é o líder de jovens da igreja, não são os monitores das crianças, não é o pastor da igreja, não é ninguém na igreja. Os pastores dos vossos filhos são vocês. A igreja é um complemento, mas a via principal é o vosso trabalho, ok? Façam um culto doméstico. Todos os dias procurem fazer. Se não der para fazer num dia, tudo bem, mas procurem que seja essa a regra. Ensinem os vossos filhos, instruam a palavra, orem com eles, orem por eles. Criem-nos na educação do Senhor. Então, nós temos este aspecto negativo e temos o aspecto positivo. Então, honrem os vossos pais, filhos, e pais, ensinem, eduquem, amem, demonstrem esse amor o tempo todo aos vossos filhos. Okay? Que Deus vos abençoe. Temos muita coisa aqui para colocar em prática. Deus vos abençoe e até segunda-feira da próxima semana.